Há 4,5 bilhões de anos, o nosso planeta começava a se formar. Desde então, a Terra passou por eras geológicas e evolutivas, mas a humanidade, como conhecemos hoje, começa muito tempo depois. E mesmo assim, em tão pouco tempo, o ritmo das transformações acelerou de forma surpreendente. E neste vídeo a gente vai explorar 5 sociedades que marcaram e refletiram um pouco do futuro que nos espera. Voltando a cerca de 3,5 bilhões de anos atrás, a gente tem a primeira caracterização de sociedade, a conhecida como Sociedade da Caça. Essa sociedade foi um primeiro tipo de organização marcada pela dependência da mãe natureza, e nosso único meio de sobrevivência era através da caça ou da colheita do que a terra nos oferecia. Durante bilhões de anos, a vida era baseada em fazer fogo, caçar, colher e viver entre cavernas. A humanidade estava à mercê do ambiente ao nosso redor, e a cada dia era uma luta pela sobrevivência. Mas eventualmente essa dependência começou a mudar. Então a humanidade deu seu primeiro grande salto. A sociedade da agricultura, há cerca de 10 mil anos antes de Cristo atrás. Com a invenção da agricultura, a gente começou a mudar o nosso mundo ao redor. Então a gente começou a produzir as nossas próprias comidas e suprimentos, conseguindo assim a gente criar as primeiras civilizações e se estabelecer ao redor dos rios e em lugares fixos. A partir daí, a gente começou a fundar as primeiras grandes civilizações. Isso deu origem às cidades, ao comércio e às primeiras instituições organizadas. A partir daí, a vida humana começou a ficar mais estável e menos itinerante. Porém, quanto mais a gente crescia, mais a gente acabou esbarrando em um novo limite: a capacidade de sustentar populações cada vez maiores. E isso nos levou ao próximo grande salto da humanidade: a sociedade industrial. A Revolução Industrial foi o ponto de virada para a humanidade. Em menos de 2 séculos, a gente passou a produzir em massa cada vez mais alimentos, vestimentas e bens. Essa foi uma era de evolução constante, das ferrovias às fábricas, passando pela invenção do automóvel e da eletricidade. Tudo começou a acontecer de uma forma muito mais rápida, o que levava para as gerações a mudar de forma drástica e muito veloz. Então, algo impressionante aconteceu. Em menos de 100 anos, a gente foi de uma era das máquinas para uma era de dados e informação. Aí que surge a sociedade que estamos hoje, a era da informação. A sociedade atual, conhecida como a era da informação, acelerou as mudanças de forma ainda mais rápida. Se antes as grandes invenções demoravam milhões de anos para acontecer, hoje acontecem em menos de meses e anos. Aplicativos como Uber, Amazon, WhatsApp estão sendo capazes de colocar tudo no nosso alcance. Quer ir para algum lugar? Não precisa mais esperar horas por um táxi na avenida. Chama um Uber e se deita em casa e espera deitado. Quer conversar com alguém do outro lado do mundo? Basta a gente pegar o nosso celular e mandar uma mensagem, que em instantes a gente já está fazendo essa comunicação. A gente está cercado atualmente por dados e muita informação, e tudo isso está moldando cada vez mais o nosso presente e principalmente o nosso futuro. Mas e aí? O que vem na próxima sociedade? Onde é que a gente vai parar? Aí que entra a Sociedade 5, conhecida como a Sociedade da Próxima Geração. Essa é uma sociedade onde as máquinas começam a conversar entre si e não dependem mais da evolução humana para serem capazes de evoluir. Hoje em dia a gente olha isso na inteligência artificial, na machine learning, somente as etapas iniciais do que vai acontecer muito pior no futuro. Essa sociedade vai ser marcada pelas máquinas conversando entre si, onde os humanos vão ser só os intermediários. A IA, machine learning, automação de redes e dados avançados, esse novo salto vai ser tão rápido que as mudanças poderão acontecer de forma quase imperceptível, até a gente realmente parar para pensar que a gente vai estar vivendo em um mundo que já não conhecemos mais como hoje. O que define a próxima sociedade é o crescimento acelerado dessas tecnologias. Em vez de apenas surgirem regras pré-programadas, essas máquinas vão aprender sozinhas e vão se adaptar com base em dados. A gente já vê isso sendo aplicado na saúde,
com a inteligência artificial identificando doenças com alta precisão, ou também nos carros autônomos, onde eles são capazes de dirigir para onde quer que tu vá de forma autônoma sem ter que ter um humano controlando por trás. E a gente também consegue perceber isso até nas finanças, onde os algoritmos já são capazes de gerenciar milhões de transações em frações de segundos. Outro pilar desse futuro é a descentralização trazida pela tecnologia blockchain. Imagina um mundo onde todas as transações não precisam mais passar por um intermediário, um banco ou principalmente o governo. E as criptomoedas e os contratos inteligentes estão começando a desafiar essas estruturas centrais, criando sistemas mais transparentes e seguros. Com a blockchain, o controle de dados e das finanças retorna ao indivíduo, e isso pode redefinir o modo como vemos a economia global. A gente está caminhando para um futuro onde não dependemos mais das instituições centralizadas para gerir nosso dinheiro ou validar a autenticidade de acordos. A tecnologia blockchain traz uma nova era de autonomia e confiança, eliminando intermediários e possibilitando que qualquer pessoa participe de um ecossistema financeiro verdadeiramente global. Pensando no próximo salto tecnológico dos computadores, aí entra o elemento essencial, a computação quântica. Enquanto os computadores tradicionais trabalham com bits de 0 a 1, os computadores quânticos trabalham com qubits. Isso significa que esses qubits eles podem ser ambos ao mesmo tempo. Então eles podem ser tanto 0 quanto 1 simultaneamente. E isso vai nos permitir fazer cálculos nos quais demorariam milhões de anos em computadores tradicionais em questão de minutos e até dias. Isso também vai mudar drasticamente toda a criptografia global, a química e até o desenvolvimento de novos medicamentos. Em um mundo onde a computação quântica vai se tornar comum, os limites das inovações tecnológicas vão se tornar quase inexistentes. E os problemas antes insolúveis vão poder ser resolvidos de forma praticamente instantânea. E essas mudanças estão acontecendo de forma extremamente rápida. O que antes a gente levou mais de 3,5 bilhões de anos para ir da sociedade da caça para a sociedade da agricultura, hoje a gente demora menos de um século para sair de uma sociedade industrial para a sociedade de informação. E com todas essas tecnologias de blockchain, inteligência artificial, machine learning, essas evoluções vão ficar cada vez mais rápidas. E o futuro, ele vai estar marcado por essa interconectividade sem precedentes, onde as máquinas vão passar a tomar nossas decisões, o poder financeiro vai estar distribuído entre todos os indivíduos e os limites que antes a gente conhecia como impossíveis vão se tornar cada vez menos e mais acessíveis para a sociedade. E o que isso significa para nós? Será que a nossa sociedade está realmente se adaptando e pronta para o que essas futuras tecnologias têm a nos oferecer? A gente está num ponto de virada e todo o papel que a gente faz hoje vai acarretar no nosso futuro. Então, como sociedade, a gente precisa estar ciente dessas implicações éticas e sociais diante dessas inovações. Então, o que vocês acham? Vocês acham que a gente está pronto para esse grande salto que nos espera no futuro?